Um dos maiores privilégios da vida após a salvação é ser chamado para a obra de Deus. Você acha que Deus está te chamando? Como é o chamado de Deus? Você já está cumprindo a designação de Deus para a sua vida? O que está te impedindo? Perguntas como essas nos ajudam a colocar as coisas em perspectiva e entender nosso lugar na vida e, na verdade, da agenda de Deus para nós. Primeiro, você precisa entender como funciona a obra de Deus. Existem 3 tipos ou níveis de chamado de Deus. O chamado para a salvação. Este é um chamado geral. Por padrão, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cada pessoa é uma pecadora que precisa da graça salvadora de Jesus Cristo. O chamado à salvação convida cada pessoa a aceitar Jesus como Senhor para a sua salvação e receber a vida eterna. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que essa graça da salvação apareceu e está disponível para todos. Pois apareceu a graça de Deus, que oferece a salvação a todos os homens. Para responder a esse chamado, tudo o que você precisa fazer é crer e receber Jesus como Senhor de sua vida e abandonar a vida de pecado em arrependimento. O chamado para o serviço ou ministério. Este é um chamado ligeiramente geral, mas é geral apenas para aqueles que são salvos em Cristo. Somente aqueles que se tornaram filhos de Deus podem oferecer um serviço aceitável. É como antigamente, somente indivíduos consagrados da família de Arão podiam servir como sacerdotes na casa de Deus. Ninguém mais, por mais que amasse a Deus, tinha permissão para servir como sacerdote. Hoje a Bíblia diz que por meio de Jesus fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Portanto, somente os salvos em Cristo se qualificam para serem chamados para a obra de Deus. Atender a esse chamado é permitir que Deus use os dons e talentos que Ele colocou dentro de você. É o que Romanos diz em capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O chamado para o ministério quíntuplo. Este chamado não é de todo geral, é reservado apenas para aqueles a quem Deus deseja que cumpram sua agenda, seja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres, assim como diz Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, o ministério quíntuplo é dedicado a equipar o restante de nós em Cristo para realizar nossos serviços de acordo com a obra que Deus nos deu a graça e a capacidade de fazer. Agora, a palavra de Deus é clara a respeito de como deve ser o nosso chamado. No entanto, meu foco hoje é geralmente sobre você e o chamado de Deus para a sua vida. Uma evidência de seu amor e a paixão por Deus é o desejo sincero de descobrir e realizar qualquer coisa que você acredita que Ele gostaria que você fizesse. Quando você ama o Senhor, pode ficar ansioso para encontrar uma oportunidade de fazer algo por Ele. Pode ser compartilhar sua fé com o maior número de pessoas possível ou servir de uma forma ou de outra em sua igreja local. Pode ser para se tornar um apoiador financeiro da obra do Reino de Deus ou até para apoiar aqueles que estão servindo no ministério quíntuplo. Seja o que for, esse desejo honesto geralmente acontece por si só. Às vezes, você pode sentir isso como um desejo irresistível de buscar a Deus. Outras vezes, você pode perceber que está apenas sendo atraído nessa direção mais do que por interesses anteriores. Isso por si só é algo que acontece quando Deus está chamando você para servir. Pode ser apenas o sinal de que o chamado de Deus está sobre a sua vida. Além desse desejo profundo de se envolver em fazer algo para a glória do Senhor, quais são as outras coisas que certamente acontecerão quando Deus te chamar? Deus pode te dar encontros como um meio de confirmar o desejo e dar instruções sobre onde, quando e como Ele quer que você sirva. Esses encontros podem ser por meio de palavras específicas de outro cristão, como seu pastor ou líder espiritual.
Me lembro de quando eu era um jovem adolescente que havia acabado de entregar a minha vida a Cristo na igreja e fiquei muito ansioso para compartilhar minha fé com os outros. Todos os meus amigos sabiam que algo havia acontecido comigo. Eu estava sempre procurando folhetos ou jornais da minha igreja que pudesse compartilhar com qualquer pessoa que sentisse que precisava deles. Essas foram as confirmações daquele desejo que Deus já havia colocado em meu coração. Por favor, entenda que quando estou falando sobre o chamado de Deus para você, não me refiro apenas ao chamado para se tornar um pregador. Me refiro a todo tipo de serviço envolvido no reino de Deus, seja como pastor no púlpito, missionário no campo ou voluntário no ministério. A própria Bíblia ensina que todos nós somos valiosos e necessários para fazer todo o corpo funcionar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 7 diz: Existem diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribui. Existem diferentes tipos de serviço, mas o mesmo Senhor. Existem diferentes tipos de trabalho, mas em todos eles e em todos é o mesmo Deus trabalhando. Ora, a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para o bem comum. E continua nos versículos 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, mas que suas partes tenham igual preocupação umas com as outras. Se uma parte sofre, todas as partes sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as partes se regozijam com ela. Agora vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês faz parte dele. Então é disso que estou falando. Não importa o que Deus está chamando você para fazer, com certeza é algo muito importante. Outra coisa que acontecerá quando Deus te chamar é que você encontrará paz apenas quando estiver servindo nessa função. Agora, você precisa entender que há uma diferença entre ser chamado para fazer algo e ser solicitado a deixar tudo como no ministério em tempo integral. Se você é médico, Deus pode te chamar para servir como pastor e deixar a carreira médica para trás por essa designação. Mas nem sempre é esse o caso. Deus pode te chamar para servir em seu reino enquanto ainda pratica a medicina. Você ainda pode ser médico e servir como professor na escola dominical. Você pode ser um empresário e ministrar com a banda da igreja. No entanto, o ponto principal é que um dos sinais de que Deus está te chamando para fazer algo é que você não encontrará mais paz e satisfação em nada, exceto na única área que você sabe que Ele está apontando para você. Outro evento é que as pessoas podem começar a recomendar a mesma coisa para você. Me lembro de como as pessoas começaram a me rotular como pastor, embora eu não fosse um e nem cantasse no coral. Elas podiam ver o meu zelo e o dom e a graça de Deus sobre mim, quando era a hora de falar sobre o reino e de Cristo. Claro, você não deve cair na armadilha de deixar que as pessoas te chamem para fazer o que Deus não te chamou para fazer. Na verdade, estou falando de pessoas que confirmam o que o próprio Deus já te disse, ou começou a te dizer, sobre o chamado dele para a sua vida. Você notará mais unção em sua vida nessa área. Eu vi pessoas que Deus estava chamando para uma vida de oração e intercessão demonstrarem uma grande unção que estava além delas mesmas. Quero dizer, imagine um gago crônico que dificilmente poderia construir uma frase em uma tentativa de liderar e orar com toda a intensidade sem gaguejar nem um pouco. Você poderia entrar na sala e ouvir que essa pessoa é gaga, mas você nunca acreditaria. A unção existe porque foi para isso que ele foi chamado. Davi foi ungido para ser o libertador de Israel, e assim apenas um único tiro de sua funda derrubou o soldado gigante Golias. A verdade é que a pedra não matou Golias. Foi a unção do chamado de Deus sobre Davi que o derrubou. A Bíblia também nos diz que os discípulos de Jesus eram homens indoutos, ou seja, não tinham muito estudo. No entanto, quando eles falavam, as pessoas entendiam suas mensagens. Eles podiam se referir às palavras da lei e dos profetas sem erro. Os enfermos eram curados. Hoje ainda estudamos suas cartas em escolas bíblicas e igrejas. A verdade é que todas essas conquistas não foram desses homens. Foi a unção do Espírito Santo os capacitando a fazer o que foram chamados para fazer. Você pode estar olhando para si mesmo com medo de não conseguir fazer nada para Deus. Eu gostaria que você soubesse que você não é o primeiro. Deus nunca chamou pessoas
que se sentiam qualificadas. Ele conhecia suas falhas, limitações e medos. Ele sabia que elas teriam dificuldades, mas ele as chamou. Você sabe por quê? Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O ponto principal é que ninguém pode se gabar de si mesmo, mas toda a glória deve ser dada a Deus. Por mais que seja um grande privilégio ser chamado por Deus, você deve sempre lembrar que a honra e o desejo dele são o objetivo de seu chamado, não você ou sua ambição pessoal. Outra coisa que pode acontecer é Satanás te atacar, porque ele sabe que quando você atender ao chamado de Deus, suas ações ameaçarão e afetarão mais o reino dele. Ele enviará medo e insegurança para você. Mas não tenha medo, você não está sozinho. Deus prometeu que sempre estará com você por meio do Espírito Santo, assim como esteve com Davi, Moisés, Daniel e os apóstolos. Ele nunca vai te abandonar. Você pode contar com ele para te fortalecer quando precisar de força e para te usar na obra dele. Você pode orar agora mesmo e pedir ao Senhor para te ajudar a aprender seu chamado em sua vida e então estar disposto a dizer sim em obediência quando ele falar com você. Isso marcará o início de uma vida de realização para você.